Amém, meus amados? Hoje o tema é destronando a orfandade. E muito embora seja um culto de paz, tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso. É um culto do Pai, para o Pai Celestial. Destronando a orfandade. João capítulo 14, versículo 18 ao 20. Não deixarei que fiquem órfãos. Eu gosto daquela versão, não vos deixarei órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Uau! Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aleluia. Jesus faz uma promessa, um conjunto, um combo, um mix de promessas aqui aos seus discípulos, que não deixaria eles órfãos, que eles não ficariam órfãos e que ele voltaria para eles. Essas duas promessas Cristo faz para eles. E, muito embora tenhamos aí duas vertentes para a compreensão e para entender melhor essa passagem, quando ele fala um pouco mais e me vereis, a gente tem a primeira compreensão, a mais próxima ou a mais instantânea, que é após a sua ressurreição, né, que ele ficaria longe durante a sua morte, porque ele já estava à iminência da sua morte, a sua crucificação e morte, mas ele ressuscitaria e logo então eles o veriam novamente. Mas também aponta para o derramamento do Espírito Santo, se cumprindo aquilo que ele fala no contexto também, que ele enviaria outro Consolador, e o outro é igual a si mesmo em essência, ou seja, que ele estaria conosco através do Espírito Santo, que seria dado a nós, que na verdade já foi dado a nós, já foi derramado sobre a sua igreja, e glória a Deus por isso. Então, nós cremos muito, muito mesmo, né? E na verdade ele ressuscitou e voltou a estar com os seus discípulos, mas fisicamente falando, somente os seus discípulos estiveram com ele. Mas na questão da sua promessa, que ele estaria conosco, é através do seu Espírito Santo. Ele representa a presença de Jesus. Enviarei outro Consolador, para quê? Para que a gente não ficasse órfão. Entendemos que o pecado separou a criação do Criador, deixando a humanidade vivendo sobre uma condição órfã. Ainda que pertencesse a uma família e tivesse pais biológicos, né, ou não, né, alguns, né, infelizmente não têm. A orfandade que a humanidade foi exposta por causa do próprio pecado é a orfandade espiritual. Nós não estamos falando aqui de uma orfandade de pais biológicos, mas estamos falando da orfandade espiritual. Da orfandade que Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Por quê? Porque ele veio como um cumprimento, como Deus conosco, e Deus também é Pai. Então ele veio como aquele que reestabeleceu a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que quando ele falou, eu estou indo embora, mas não vos deixarei órfãos. Vocês se conectaram com o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Então muitas vezes vivemos como seres eternos, e isso é indiferente da nossa escolha, somos eternos. A única questão é que, dependendo de como vivemos aqui, passaremos a morte eterna afastado de Cristo, ou a vida eterna ao lado de Cristo, mas somos seres eternos. Porém, muitas vezes longe de um Pai eterno. Cristo demonstra nesse texto que ele restaura a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Ele é religação. Embora a palavra religião vem do religare, que é religar o homem a Deus, a religião por si só ela é totalmente impossibilitada, limitada de fazer isso, de religar o homem a Deus. Mas Cristo é, de fato, aquele que reconecta, que religa, que restaura, que restabelece, que reconcilia, a ponto da Bíblia dizer que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de outro. Na verdade não existe outro, nenhuma outra pessoa tem esse poder de reconectar. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A própria Bíblia diz isso. Então ele reconecta nós a Deus. Na verdade, ele, ao destronar a orfandade, quando se manifesta a nós, ele reconecta Deus a nós. No versículo 20, ele fala, naquele dia que ele manifestar através do Espírito Santo. Quando ele fala naquele dia, versículo 20, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Qual dia? O dia que ele se manifestar através do seu Espírito Santo. O dia que nós entregamos de uma vez de fato a nossa vida a ele, recebemos o seu Espírito Santo e através das Sagradas Escrituras aprendemos conforme o Espírito Santo nos revela. Então, nesse dia, nós saberemos que Cristo está no Pai, que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Ou seja, Cristo veio como unigênito. O que é unigênito? É o Filho único.
para esse mundo. Só que quando ele ressuscita com poder e glória, ele se torna o primogênito, o primeiro entre muitos. Esse poder de Cristo, quando ele manifesta isso, ele estabelece sobre aqueles que creem nele e receberam ele o poder de serem filhos. Alex, então aquilo que a gente ouvia falar no mundo não é verdade? Qual? Que todo mundo é filho de Deus? Não. Assim como várias coisas que a gente ouviu falar lá fora. Não. Todos são criatura de Deus. Marcos 16:15, pregar o evangelho a toda criatura. Mas João 1:12 diz: ele veio para os seus, ele, Jesus, veio para os seus, o povo judeu. Mas os seus não receberam. Portanto, todo quanto que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E não é apenas crer, porque crer é ouvir e colocar em prática os ensinamentos ao qual ouviu. Então, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Por isso que Cristo falou: não deixarei órfãos, porque se eu conectei, por mais que eu não esteja aqui, vocês permanecerão conectados através do meu Espírito, através do Espírito Santo para com o Pai. Mas, muitas vezes, mesmo tendo a paternidade restaurada, podemos ainda viver como órfãos de Pai presente. E o Pai que eu digo aqui é o Pai eterno, é o Pai das luzes, é o querido e bom Deus. Por mais que essa paternidade seja restaurada, essa conexão tenha sido refeita por Cristo, muitas vezes vivemos como órfãos de Pai presente. Porque Ele está presente, né? O Emmanuel, o Deus conosco. Mas a questão é que muitas vezes pautamos o nosso relacionamento com Deus de acordo com a experiência que tivemos com o nosso pai natural. E nem sempre isso é bom. Infelizmente, nem todos convivemos com eles ou sequer o conhecemos. Isso gera uma série de traumas em nossa vida. E muitas vezes usamos isso e, de fato, isso é uma verdade. Você sabia que quem é o primeiro herói de uma criança, quando ela já começa a entender a concepção de herói? É o pai. Então, o pai é o primeiro herói de uma criança. Então, quando a criança ouve dizer que o seu herói tem um herói poderoso, sobrenatural, embora ele creia que esse é seu pai. Eu não sei, já viu aquelas crianças com batalha de pai? Não, meu pai é tão rápido. Meu pai é o melhor pai do mundo. Meu pai sabe fazer o melhor mingau de todos. Então, elas têm uma veneração pela figura paterna. Então, quando elas ouvem falar que o pai delas tem um pai, um super-herói e um Deus todo-poderoso, o que a criança vai fazer é, provavelmente, assimilar por comparação. Ela vai tentar compreender o Deus Pai, o super-herói do pai dela, pelas atitudes do pai. E se isso é verdade, de fato é, como os nossos filhos têm conhecido a Deus? Se a única fonte dos nossos filhos conhecerem a Deus for a nossa vida como pais, que tipo de Deus eles vão conhecer? Qual é a forma de Deus que eles conhecerão se eles olham para as nossas atitudes para conhecer um pouco a Deus? Mas voltando para cá, nós já falamos sobre as nossas responsabilidades de pais no culto de sexta-feira, no culto de homens. Quantos estavam aqui? Uau, bastante gente, glória a Deus, foi poderoso, né? Então, sexta-feira a gente falou muito sobre a nossa responsabilidade de pais, na verdade de homens, né? Mas o ápice de um homem é quando ele casa e se torna pai. Isso não existe coroa maior para um homem. Eu sou um pai de família. Cara, isso é só em Cristo que isso acontece na sua plenitude. Alguém com uma vida ferrada como a minha, sem perspectiva nenhuma, eu posso dizer hoje: eu sou, pela misericórdia de Deus, um pai de família. E poder dizer com a boca cheia: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Alex, isso não é se achar, não, querido. Eu não preciso me achar, Ele já me achou. A minha especialidade é me perder, e a dele é me achar. Então eu não estou cheio de mim, eu estou cheio de gratidão. Porque se eu tenho o que eu tenho, uma família, não é porque eu formei da minha bondade, é porque é fruto da bondade de Deus sobre a minha vida. Mas voltando aqui do que a gente estava falando, que pautamos o nosso relacionamento com Deus de acordo, né, muitas vezes, com a experiência que tivemos com o nosso pai, ou com a ausência do nosso pai. E a Bíblia diz ainda que os nossos pais nos corrigiram, nos deram aquilo que lhes bem parecia. E eu entendi que o meu pai me deu o melhor que ele tinha, porque era a única coisa que ele tinha para me dar. Quando eu tive problemas com meu pai, problemas de relacionamento com meu pai,
quando eu era ainda um adolescente, eu parti para o benefício da ofensa, embora não seja um benefício, mas é um direito que todos nós temos. E eu culpei ele de não me dar algo melhor. Hoje, depois de perdoar e pedir, na verdade, depois de pedir perdão a ele, por me sentir assim e por vê-lo assim, e também me sentir perdoado, também perdoá-lo, eu entendi que ele fez por mim o melhor que ele poderia fazer. E com isso eu entendi que eu não poderia, e falei inclusive isso a ele, ter escolhido um pai melhor para a minha vida. Porque eu entendi que honrar pai e mãe sobrepuja toda e qualquer falha que ele possa ter cometido contra mim. Porque eu não uso mais, ou não poderia usar mais a lente da falha, mas a lente da honra. E eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus primeiro, e porque Ele usou os meus pais para me conduzir. Ainda que com algumas coisas faltando. Mas pela misericórdia de Deus estamos aqui firmes, fortes. Tenho o privilégio de ter os meus pais vivos, casados. 81 anos vai fazer o velhinho daqui a alguns dias. E é um apaixonado por Jesus, assim como minha mãe. Então, eu tive um período da minha vida ruim, conturbado, complicado com meu pai, sim. Mas Cristo redimiu. Cristo restaurou, queridos. Não existe nada tão complicado que Cristo não possa restaurar. Não existe um buraco tão profundo que Cristo não possa alcançar. Se nós juntarmos os nossos cacos e colocarmos na mão dele, ele vai fazer daquilo tudo pó, colocar a água da vida e fazer um vaso novo. Então, mesmo que a sua vida esteja em cacos, coloque na mão dele. Ele é o oleiro, expert em fazer tudo de novo. Amém? Só que quando a gente fica cheio desses traumas, ou pelo menos tem alguns traumas, e alguns psicólogos defendem que todo mundo tem um trauma, ou já teve algum trauma, por conta desse nosso relacionamento, que pode ter sido, nem sempre é, mas pode ter sido não muito bom, e a gente transfere isso. O que acontece é que muitas vezes isso se transforma num padrão de comportamento e relacionamento, e acabamos transferindo esse trauma para o nosso relacionamento com Deus, que também deseja se revelar que é nosso Pai, mas não se revelar da forma da experiência que a gente teve. Ele deseja se revelar através do seu Espírito Santo, com um novo relacionamento entre nós e Ele. Já conheceu alguém ofendido com Deus sem nunca ter tido um relacionamento com Deus? Nunca houve em toda a história tantos ofendidos com Deus como nessa geração, sem ter tido um relacionamento sequer com Deus. Estão ofendidos com Deus porque nasceram pobres, estão ofendidos com Deus porque perderam seus pais, estão ofendidos com Deus porque perderam filhos, estão ofendidos com Deus por causa da sua vida, como se Deus fosse alguém que desejasse punir a humanidade, fazendo com que ela sofresse algumas coisas, sendo que isso é a forma natural, isso é a ordem natural das coisas. Eu não desejaria que nenhum pai perdesse seu filho, mas isso acontece, querido, porém Deus não tem a ver com isso. Então a gente vive um momento onde pessoas se ofendem com Deus sem jamais ter tido um relacionamento profundo com Ele. Porque geralmente a gente se ofende dentro do nosso campo de relacionamento. A gente se frustra dentro do nosso campo de relacionamento, porque é ali que a gente gera expectativa. Mas tem pessoas que, sem relacionar-se com Deus, já se frustraram com Deus. Por quê? Porque elas já vieram de uma vida com frustrações, com traumas, com expectativas que não foram atendidas. E aí, quando fala do nome de Deus, ela aponta isso para Deus também. Então nós vamos falar de uma parábola que todos nós conhecemos e que, no meu ver, revela um nível alto de orfandade. É a parábola do filho pródigo. Nós vamos ler alguns textos aqui. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz assim: E disse Jesus, no caso, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles. Repartiu por quem? De novo, repartiu por quem? Eles, plural, amém? A fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou os alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, para os mais velhos, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome?
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu, ou seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão. E seu pai saiu correndo do lugar que ele estava. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho e o seu filho mais velho estavam no campo, provavelmente servindo, ou voltando de algum passeio. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? O que está acontecendo? Por que todo mundo sabe, menos eu? É mais ou menos por essa linha, o espírito de orfandade. 27, e ele lhe disse: veio teu irmão. Eu não imagino que ele está falando: veio teu irmão. O teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Não consigo imaginar ele dizendo de uma forma fria assim. Esse servo conhecia o irmão. Se não conhecia pessoalmente, conhecia de falar, mas creio eu que conhecia pessoalmente. Cara, veio teu irmão. Teu irmão foi achado, cara. O teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Todo mundo estava achando que ele já tinha morrido, mas o teu irmão está aqui, está vivo. Cara, vamos lá se alegrar com a gente, cara. Vamos lá festejar porque teu irmão está vivão. Versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, cabeção é mais o David que usa, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E nesse texto já é conhecido como o filho pródigo, o texto, a parábola do filho pródigo, apontando apenas para um, que é o filho que é o esbanjador. E no contexto de ser pródigo, de fato, é só um. Mas nós olhamos aqui e vamos reler esse texto e entender que encontramos nesse texto muitos sintomas de orfandade. E creio, querido, que se estamos falando disso hoje é porque nós muitas vezes apresentamos sintomas como esse. Por quê? Porque essa orfandade que muitas vezes encontra um trono no nosso coração, e se encontra um trono é porque quem senta no trono tem posição de autoridade. Todo aquele que tem posição de autoridade tem uma vontade, é soberana. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós precisamos ceder ou atender à vontade daquele que tem uma vontade soberana. O que quero dizer? Que muitas vezes a orfandade faz com que a gente tenha algumas atitudes, ainda que a gente não queira, ainda que a gente não planeje, mas que a gente tenha atitudes de órfãos espirituais. E nós vamos entender um pouco mais para que, de fato, hoje, Deus venha destronar essa orfandade do nosso coração e Cristo Jesus, de uma vez por todas, ocupe o lugar no nosso coração, que é ali de direito. Versículo 17, primeiro, dos sintomas da orfandade tem a síndrome de escassez. Versículo 17, e tornando em si, ou caindo a ficha, ou caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Alex, você está falando de escassez, mas aí o versículo fala de abundância. Como que funciona essa relação? O filho pródigo já sentia isso em casa. Ele já sentia essa fome em casa. Mas não era uma fome exatamente de alimento. Antes mesmo dele sair de casa, ele já sentia isso. Só que dentro de casa se manifestava como uma insatisfação. Lembrando que escassez significa, de fato, que os recursos disponíveis são insuficientes para satisfazer todas as necessidades e desejos da sociedade ou do indivíduo. Isso é escassez, quando tudo é insuficiente. Então não estou falando de uma insatisfação no contexto de inconformidade, não. Estou falando de uma insatisfação
como que se os recursos disponíveis jamais fossem suficientes para preencher um vazio da alma, um buraco da alma. Por mais que ele vivesse numa casa onde o pai dele era o Senhor, tudo que ele tinha não lhe satisfazia, não preenchia esse vazio da alma. Isso é um sintoma de orfandade. Uma lacuna não preenchida. Esse filho não perecia de fome, somente no instante que ele estava longe do pai. Mas ele também perecia de fome estando perto, porque não sentia que, apesar de ter tudo, nada lhe preenchia ou satisfazia. É aquela pessoa que vive cheio de coisas, mas ela é tão vazia, que tudo que ela tem não é o suficiente para preenchê-lo. E isso é um sintoma de orfandade. A insatisfação fez o filho mais novo sair de casa. E a mesma insatisfação impediu o mais velho de entrar. Um estava insatisfeito com o que tinha, com o pai, com a família, com a casa, com a condição, e saiu em busca da liberdade perdida. E entendeu que o problema não estava no local, o problema estava no coração. E o que ficou insatisfeito porque achou que as suas obras eram obras de justiça. E entendemos que na Bíblia obras de justiça é a mesma coisa que trapo de imundícia. E ficou insatisfeito e não quis entrar. Então a satisfação tirou um dentro de casa e impediu que o outro entrasse. Querido, essa insatisfação de como se nós tivéssemos um buraco na alma, que nada está bom, isso é perigoso. Se nós não nos curarmos dessa insatisfação, ela nos conduzirá à miséria. Ela nos conduzirá à miséria, porque por causa da insatisfação, perdeu tudo que tinha, a ponto de passar fome. O outro, por causa dessa insatisfação, estava diante de um banquete, e a insatisfação o impediu de sentar à mesa. Olha como isso é grave. A síndrome de escassez não nos permite manifestar gratidão pelo que temos, muito menos ter esperança de conquistar algo a mais. Por quê? Porque nada está bom. E é terrível você ficar perto de alguém que nada está bom. Nenhum favor é o suficiente. Não fez mais do que obrigação. Mas também fez porque tem um interesse. Sabe aquele que sempre tem uma resposta pronta na ponta da língua negativamente? Nenhum lugar é um lar. Ele não se sente bem com nenhuma estação do ano, com nenhum tipo de clima, com nenhum tipo de ambiente. Se a igreja é pequena é porque não evangeliza. Se a igreja é grande é porque está inchada. Sempre existe uma necessidade de reclamação. Por quê? Porque ele virou um vazio em forma de gente que, por mais que ele esteja diante de tudo, ele não se satisfaz com nada, ele não se contenta com nada, nada lhe agrada. Vivendo como se não tivesse nada, ainda que tivesse tudo. A orfandade não nos deixa viver plenitude, pois ela impede que consigamos estar satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Alex, você não sabe da minha vida. Você não pode dizer que Deus me deu alguma coisa. Aonde estão os seus olhos? Porque até onde eu sei, Deus te deu vida. E se você não tivesse vida, você não estaria aqui. Saúde. Ainda com um pouco de complicação, mas muitos estão se tratando, estão conseguindo vencer. Deu uma família, não é perfeita, e eu tenho uma novidade para te dar. A família perfeita é imperfeita. Essa é a constatação, querido. A família perfeita é imperfeita, porque o perfeito do ser humano é formado por imperfeições do próprio ser humano. Já ouviu aquela expressão? É bom de estar tão bom que dá até medo. E tem um cunho de verdade. Eu não estou falando sobre o medo, é porque as pessoas sabem que é impossível que tudo esteja tão tranquilo assim. Que as pessoas falam, não, está tranquilo demais, está perfeito demais. Por quê? Porque a gente sabe que a imperfeição faz parte daquilo que nós produzimos. Nós não somos perfeitos, então não produziremos algo perfeito. Mas Deus tem nos dado vida, saúde, família, amigos. Alex, só tem um, mas você tem um. Seja grato pelo pouco que você tem. Não é à toa que ele fala, seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. Mas se formos infiéis, ingratos naquele pouco que nós temos, você acha que alguém vai confiar algo maior para a nossa vida? Isso é síndrome de órfão, que sempre acha que está faltando tudo. Igreja, Deus tem dado uma comunidade de cristãos, de santos, homens de Deus, santificados pelo próprio Cristo, cheio de imperfeições, mas perfeito na sua essência de noiva, querido.
Ele tem te dado um trabalho, um meio de sustentar. E às vezes a gente fica falando, Deus não me deu nada. Será que Ele não nos deu nada de fato? Ou somos tão cegados pela orfandade que não conseguimos olhar aquilo que Ele tem nos dado, a ponto de sermos gratos? O filho estabelecido com identidade de filho, ele não é afetado pela síndrome de escassez, pois ele entende que o pai é provedor, ele conhece o Jeová Jiré, o Deus que provê. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. É Davi está falando isso aqui, amém? Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque justo no contexto é justificado por Cristo ou por Deus, como aqui Cristo ainda não havia sido manifestado no Antigo Testamento, então justificado pelas obras de Deus, aquele que tem prazer no Senhor. Ou seja, não existe nenhum justo que não seja filho de Deus, porque é Deus quem o justifica. Então quando ele fala disso, ele fala de alguém que teve a paternidade de Deus estabelecida sobre a vida dele. E ele fala, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o filho estabelecido, ele não tem síndrome de escassez. Vamos falar agora um pouquinho do filho biológico. Ou do filho, né, da nossa casa, ainda que não seja o biológico. Pelo menos de 12 anos para baixo. Você já viu ele coçando a cabeça dia 30? Preocupado, coçando a barba. Nem barba tem, né? Essas penuginhas. E ficando lá depois, o que foi, meu filho? Junior ainda. Nem é adolescente. Não, está chegando no final do mês, eu estou preocupado porque as coisas, né, o salário já está acabando. Tem essa preocupação? Não. É errado ele não ter preocupação? Não. É comum, porque ele ainda está no centro do cuidado dos seus pais. Normal. Por que você acha que eles ficam acendendo a luz como, né? Está sozinho em casa. Você acha que tem uns 50 dentro de casa, porque está todas as luzes acesas, as de fora, as de dentro, as dos vizinhos. Se puder, dos vizinhos eles acendem. Óbvio, né, que conforme vai crescendo a gente vai ensinando. Que não é só por causa da gente, que a gente economiza luz. Mas todo um contexto. Mas por que não existe essa preocupação na essência de um pré-adolescente? Porque não sai do bolso dele, não é ele que paga, não é a plata que sai ali. E é comum, querido, nada errado, nada fora do pacote. É porque é a essência de um filho que está no centro do cuidado dos seus pais, ou pelo menos deveria estar. Você acha que ele está preocupado na hora dos pais saírem no mercado, se aquilo que tem na conta vai ser possível comprar tudo aquilo que tem na mente? Não, ele fala, mãe, eu posso. Mãe, ele fala, posso, mas já está no carrinho. Mãe, eu posso? Posso levar uns, eu esqueci do S, mãe, é uns. Não está preocupado. Só que na orfandade existe a síndrome de escassez. E com Deus, será que nós estamos preocupados ou não? Será que nós conseguimos descansar no Senhor? Porque a nossa confiança é de um filho que habita no centro da vontade, da proteção e do cuidado, da provisão do Pai? Ou é alguém que tem uma síndrome de escassez, que acha que, não, cuidado com isso. Eu não estou falando sobre economia, queridos. Nós não estamos falando sobre coisas materiais. Estamos usando elas como sentido figurado. Salmo 23, versículo 1. Na versão que eu gosto muito, porque ela é bem próxima do original. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque se eu tenho o pastor, se eu tenho o Pai, eu tenho tudo. De nada terei falta, por quê? Porque eu sei que Ele vai me conduzir a pastos verdejantes. Eu sei que Ele vai me conduzir às águas tranquilas. Eu sei que Ele vai deitar o óleo sobre a minha cabeça. Eu sei que a vara e o cajado dele vão me confortar, consolar e proteger, mas também alinhar. Eu tenho tudo no Pai, por isso Ele é o meu pastor, porque de nada eu tenho falta. Ou a gente acha que está faltando tudo, porque Deus, Ele tem os seus escolhidos, porque não é possível, a irmã tal chegou ontem e já está fazendo isso, mas eu estou aqui há quanto tempo e isso não está acontecendo? Sempre achando que está faltando alguma coisa, sempre achando que o outro é favorecido. Sintoma de um sistema, de uma estrutura de orfandade, querido. Isso precisa ser destronado, sabe por quê? Porque não foi para isso que Cristo nos chamou, não foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos chamou e estabeleceu nós paternidades, fomos chamados para sermos filhos e não agir mais como órfãos. Porque muitas vezes a nossa atitude é assim. E Alex, mas é errado ser assim? Eu acho tão legal ser assim. Quem acha ser legal assim?
Eu dei uma afinada na voz. Uma levantada no agudo. Quem? Porque todas as vezes que entendemos que Cristo nos estabelece e nos dá o poder de sermos feitos filhos, mas nós agimos como bastardos ou até como órfãos, nós agimos contra o poder que Ele nos deu de sermos feitos filhos de Deus. Então pode sim ser um pecado, porque estamos fora do projeto e propósito original de Cristo, que é nos reconciliar com o Pai. Outro sintoma, raiz de amargura, versículo 29 e 30. Lembra? O servo falou todo empolgadão, e ele não vai entrar do mesmo jeito, o irmão mais velho. E daí saiu seu pai, e rogava-lhe que ele entrasse. E ele responde: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Perceba que aqui ele fala um cabrito. Artigo indireto, ou seja, pode ser qualquer um do rebanho. E daí ele fala: vindo porém esse seu filho, que desperdiçou os bens com as meretrizes. A Bíblia nem disse isso, de repente, porque o ofendido ele inventa para poder valorizar a sua mágoa, a sua raiz de amargura. E desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe para ele fala qualquer um eu queria, mas para o filho, mataste-lhe o bezerro cevado, aquele que todo mundo sabe qual é, aquele que estava sendo preparado por uma ocasião especial, e entre elas, sacrifício de adoração. Artigo direto, aponta. Um bezerro pode ser qualquer um, nem todos conhecem qual é um bezerro, porque é qualquer um, mas o bezerro todos conhecem. E uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado: sempre e nunca são palavras que fazem parte do vocabulário de quem ainda tem orfandade. Há quanto tempo te sirvo? Sempre te servi, e nunca transgredi seu mandamento, e nunca me deste um cabrito. Olha o nível da raiz de amargura. A Bíblia diz ainda que cuidado para que ela não contamine tudo. Todo o corpo pode falar de tudo em nós, a ponto disso disseminar numa doença psicossomática e culminar num câncer. E fala também do corpo de Cristo, porque o amargurado ele contamina os outros. Como assim sempre e nunca? Vamos para um exemplo. Você nunca me entende. Você sempre está contra mim. Você nunca faz o que eu peço. Você sempre discorda do que eu falo. E quando eu era adolescente, nunca em toda a minha vida o Senhor me ajudou. Tem 10 anos, nem começou a viver ainda. Só que olha o perigo disso, querido. Quando a gente usa muito isso aqui, isso pode apontar, pode demonstrar, pode ser evidência de uma raiz de amargura. Isso é estrutura de orfandade. E o interessante é que o irmão mais velho, ele está ressentido porque o filho foi aceito, porque houve perdão, porque houve cura, porque houve vida. Ele não estava de olho na vida do irmão, ele estava de olho no bezerro. As coisas valiam mais do que a vida, e vale mais do que a vida de alguém, para aquele que tem raiz de amargura, para aquele que está aprisionado por um sistema de orfandade. A raiz de amargura promove ressentimento e ofensa. A pessoa não apenas sente-se ofendido, mas passa a ofender. Então, somente pelo fato de imaginar que foi prejudicado. Somente pelo fato de imaginar. Porque ele estava imaginando que estava sendo prejudicado. Ele estava falando como alguém que sofreu prejuízo. O filho mais velho se ofendeu pelo pai nunca ter dado a ele um cabrito. Sendo que na partilha, lembra que eu pedi para vocês se atentarem para o que a Bíblia diz no plural? E o pai repartiu a fazenda entre eles quem? Os 2 filhos. O Senhor nunca me deu um cabrito. Sendo que na partilha parte dele também já tinha sido separada, mas ele não consegue ver. Ele não consegue ver o óbvio da palavra de Deus. Ele não consegue ver o óbvio do laço que nos une como família. Ele sempre vai ficar pendurado naquela corda ensanguentada chamada ofensa, raiz de amargura. E ele fala, esse seu filho, ignorando o fato de que era o seu irmão. Ele não fala o meu irmão, o senhor recebeu o meu irmão matando um novilho cevado. Não, fala, esse seu filho. Ou seja, ele se aparta da família. Por quê? Porque vocês são pecadores demais. Eu preciso me apartar desse círculo, desse oikos, porque eu estou falando de um grupo de famigerados, mas do qual eu não faço parte.
Aquele que tem raiz de amargura, ele pensa mais de si mesmo do que convém. E a Bíblia diz, ninguém pense mais de si do que convém. Moderação. E ele não conseguia ter isso. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Obrigadão. E por meio dela muitos sejam contaminados. É o que a gente falou agora há pouco. Contamina a si mesmo, contamina os outros. Sabe, esse espírito de orfandade, ele age assim. A pessoa se sente ofendida, e ela vai sempre como uma mosca se encontrar na podridão com outras moscas que também estão ofendidas. E aí o que começa a acontecer? Não começa a acontecer o que a Bíblia diz, quando nos encontrarmos, a gente ceiar, salmodiar, né, bem dizer, que haja edificação, que haja profecia. Não, daí começa a ter murmuração, começa a ter fofoca, começa a ter apontamento, começa a ter explanação, exposição. Olha lá, eu sabia, você viu isso? Não, porque é assim, porque ele acha que é melhor, mas eu tenho mais tempo de vida, eu sou mais velho na igreja, eu tenho mais tempo de fé, eu tenho a primazia, eu tenho a prioridade. Como é que deu isso a outro? O espírito de orfandade faz com que a gente ataque a todos em nossa volta, porque ficamos revoltados com base na injustiça que há em nosso coração, mesmo que nem tenham feito nada, apenas por acharmos que fomos prejudicados por algo, por alguém. Já viu aquela situação? Chega no recinto, está tendo aquela conversa, na hora que pisa no recinto a conversa para. E quase todo mundo já passou por isso. Como um filho estabelecido, curado em Deus, com a paternidade resolvida e a filiação também, que a gente já vai ver que existe uma diferencinha básica entre isso. Um filho resolvido, estabelecido, curado em Deus se porta. Eles pararam de falar, porque eles são educados e estão esperando eu entrar para continuar o assunto, para que eu me intere do assunto e possa participar da conversa. Ah, Alex, não é assim, o problema não é meu se eles não fizeram isso por causa. Pensando assim, eu estou falando de mim. Estou falando da nossa atitude como filhos bem resolvidos. Ou eu falo, não, eles pararam para poder me cumprimentar. Tudo bom, Alex? Boa tarde, boa noite, bom dia, graça e paz, paz do Senhor, arrivederci. Arrivederci não é despedida, né? Bonjour, seja lá o que for, eles pararam para falar para que eu possa cumprimentá-los e assim continuar a conversa. Não, Alex, você acha que é isso? O que não é confessado não é fato. Então, se eu ficar querendo conjecturar o motivo pelo qual eles pararam de falar, eu vou começar a permitir que a raiz de amargura comece a contaminar minha vida, ou contaminar a vida dos outros. Mas o amargurado, estavam falando de mim, né? Continue, fala na minha cara agora. Ou fecha a porta, ofendido, bicudo, macambúcio, surumpático, nauseabundo. Eu não volto mais naquele lugar. Eles estavam falando de mim. O que eles falaram? Eu não sei o que eles falaram, mas eu sei que eles estavam falando de mim. Nem prova tem. Por quê? Porque a raiz da amargura deixa todas as coisas sensíveis demais. Então qualquer toque, ainda que seja para cura, para aplicação de um remédio, vai achar que está querendo comprometer, prejudicar, machucar. Por quê? Porque na raiz, na orfandade que produz raiz da amargura, todos à nossa volta são atacados, mesmo que não tenham feito nada. Apenas por acharmos que fomos prejudicados por algo ou alguém. Apenas por acharmos que não temos acesso a alguma coisa, quando na verdade Deus já nos deu tudo. Deus já nos entregou tudo. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tem outra versão que fala, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Só que o órfão, ele não consegue olhar isso. Aquele que tem um espírito de orfandade não consegue ver isso e entender que já alcançamos tudo, porque Deus já nos deu o mais caro. Como que ele vai ficar mirrando? Como que ele vai ficar economizando para entregar outras coisas? Porque aquilo que lhe mais custava, ele entregou. Se ele entregou o que mais custava, aquele que não poupou o seu próprio e único filho, que não pecou, que não tinha mancha, que não tinha mácula, que não fez nada para morrer por condenação e por tortura, se ele não poupou nem o seu filho, como é que você acha que ele vai ficar escondendo outras coisas? Você acha que vai ficar escondendo outras coisas de você? Não, se ele entregou o que mais lhe custava, querido, o restante é fichinha.
Na verdade, todas as outras coisas são entregues junto com Cristo. É que o espírito de orfandade não nos permite ver. Por quê? Porque ele faz com que tiremos os olhos de nosso Deus e Pai, fazendo que enxerguemos apenas inimigos, mesmo estando no meio de amigos. Todos estão contra mim. Enxergando somente problemas, nunca uma solução. Complicações. Eu aprendi com o pastor Michel, falou: Alex, não tem problema você trazer um problema, mesmo que tenha ficado redundante a citação. Não tem problema você trazer problema, mas junto com o problema traz uma solução. Talvez não seja a mais óbvia, a mais sábia, mas você estará tirando os olhos do problema, deixará de focar no problema e trará uma solução. Isso vai te treinar para você olhar cada vez menos para o problema e cada vez mais para a solução. Isso ajuda a gente a ser menos rancoroso, sabia? Mas o espírito de orfandade faz com que fique enxergando somente problemas, complicações, se torna pessimista, rejeita toda e qualquer forma de aproximação e afeto. Eu não gosto de abraço. Levantando barreiras e fechando o coração para o novo que Deus deseja que vivamos. Isso é terrível, querido. Esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Se existe uma única pessoa que devemos levantar uma barreira para não ter mais contato, é contra o diabo, não contra os nossos irmãos, contra a igreja do Senhor Jesus. Deus deseja que vivamos o novo, mas a mentalidade de uma orfandade espiritual vai nos impedir de viver isso, porque nós não conseguimos ver isso. Só vemos problemas, só nos tornamos pessimistas e rejeitamos qualquer tipo de aproximação. Nós também temos solidão. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Não é que ele goste de ficar sozinho, mas é que ele está tão fechado, tão ofendido, tão agressivo, que quase ninguém sente-se à vontade de perto dele, fazendo com que ele fique sozinho. Ou não consegue se alegrar com a festa que está diante dele por causa do outro. Porque no fundo, ele queria ser celebrado, mas a festa está celebrando ao outro. Ele queria ser celebrado porque permaneceu na casa, porque não foi embora como mais novo, permaneceu na casa e queria sua permanência ovacionada, como se ele fosse melhor do que o irmão, porque na sua concepção a sua atitude foi mais madura e mais nobre que do irmão. E aí, por achar que as coisas são injustiça aos seus próprios olhos, ele falou: então eu também não quero ficar com ninguém. E sabia que grande parte dos motivos de existirem desigrejados é esse? É um bando de hipócrita. Bem-vindo, bem-vindo. É um bando de falho. Bem-vindo. É um bando de gente imperfeita. Bem-vindo. Nunca foi jurado perfeição. E não usamos isso como um voucher para te ofender de forma alguma. Somos aperfeiçoados no meio da congregação, queridos. Quando pedimos amor a Deus, Deus coloca aquele abençoado do seu lado para você amar. Quando pedimos paciência, e quem pede paciência geralmente é quem não tem, quem é muito acelerado, Deus coloca uma pessoa tranquila e calma do seu lado. Diga-se de passagem às mulheres coléricas e sanguíneas, que tem alguém assim, casado com ele. Quando alguém gosta de andar 180, Deus coloca alguém a 70 por hora do lado dele, para que ele seja aperfeiçoado em amor, juntamente com seu irmão. Deus sempre vai agir através de uma ferramenta chamada humanidade. Ponto e basta. Mas muitas vezes falamos que gostamos da solidão. Não, Alex, eu gosto até da solidão, uma solidãozinha legal. Mas solidão e solitude são duas coisas diferentes. Solitude é desfrutar da própria companhia. Para reflexão, meditação, não que é tipo desfrutar da própria companhia, não, eu vou estar com a melhor pessoa do mundo. Não, aí já é babaquice, não é por esse lado. Aprendi uma com o Mumu Murilo hoje pela manhã, ele falou que Deus estava falando com ele esses dias. Solidão é aquele que se sente vazio por dentro, mesmo em meio à multidão, se sente sozinho. Solitude é aquele que se sente preenchido, mesmo que não esteja perto de ninguém. Eu falei, cara, gostei, vou usar. Então, solitude não tem a ver com isolamento, tem a ver que você é preenchido. E tem momentos, eu gosto, às vezes, esses tiros para Joinville, Curitiba. Às vezes eu procuro alguém para ir junto comigo, às vezes eu vou sozinho. Vou falando com Deus, paro aonde de repente eu posso parar, posso ter uma reflexão, posso pensar sobre a minha vida.
Posso, né, ficar ali, eu preciso melhorar nisso. Meu Deus, estou muito carnudo. Daí eu vou meditando, eu gosto disso. Mas também tem viagens que eu gosto de fazer com pessoas. É um pouco mais longo, daí prefiro fazer com pessoas ao meu lado. Não tem a ver com isolamento. A solitude não tem a ver com isolamento. Já a solidão é um estado negativo de ficar sozinho, cercado de sentimentos ruins, desconexo de tudo e de todos. Então não. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Então nós não podemos e jamais teremos prazer em ser sozinho. Talvez possamos gostar de ter solitude, mas sozinho não. É desculpa, porque a gente não se molda ao padrão do Evangelho, que é baseado no contexto família. Então nenhum cristão bem resolvido na palavra de Deus ama ficar isolado. Não, porque ele foi chamado para viver em família. O espírito de orfandade impede a pessoa de se conectar, fazendo a gente acreditar, ou a pessoa acreditar que ela é difícil, que os outros são difíceis, gerando um desinteresse social terrível. Aí a célula não interessa mais, a escola não interessa mais, até a ponto de deixar de estudar, o trabalho não interessa mais, e daí vive na borda, vive na linha, na extremidade, daí vive trocando de emprego, vive com a cara amarrada no emprego, vive descontente com tudo, troca de emprego, ou às vezes até para de trabalhar. A igreja não é mais atraente, a ponto de Deus não ser mais atraente. Se isola tanto, que se isola de Deus. Ei, cuidado, é a pavimentação perfeita para a depressão. É a pavimentação perfeita para a depressão, porque ela vai te isolar. Principalmente se tiver um orgulho acrescentado a isso, porque o orgulho é excelente em te levar a um lugar distante, longínquo, e te deixar sozinho lá. E quando você percebe, está longe de todos. Salmo 68, versículo 6, Deus faz com que o solitário more em família. Deus faz com que o órfão habite em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Terra estéril não frutifica. Terra estéril não reproduz. Terra estéril é assolada, é individualizada, mas Deus é que faz com que o solitário habite em família. Não é propósito de Deus fazer com que você viva em solidão, mas em família. E eu ouvi uma vez lá no Brejatuba, Deus vai te dar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Então, se você deixou de frequentar qualquer grupo dentro do contexto cristão ou dentro do contexto da igreja, porque você acha que a tua razão está acima da deles, Deus vai te dar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Baixa o nariz, abra o coração, tire a orfandade, o orgulho, a soberba e fale: eu preciso aprender a aprender com os outros, para que eu habite em família. Você acha que meu pai nunca me ofendeu? Você acha que eu fui idiota? Vou pegar minhas trouxas e vou sair de casa. Ele continua meu pai, eu vou ter que perdoar. Então eu já perdoo para não ter que gastar tempo. Você acha que minha esposa já não me ofendeu? E você acha que, então eu vou separar a mulher, porque eu não sou homem de ser ofendido? Família perfeita é imperfeita. Que tal se parecer com Cristo e pedir perdão? Cristo pediu perdão? Não, Alex, Cristo foi ofendido e perdoou antes mesmo que houvesse um pedido de perdão. Olha que Deus faz com a vida da gente. Vamos lá. Vou atrasar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Essa mentalidade de orfandade, essa estrutura de orfandade faz com que a pessoa passe a achar que não é aceito, não é amado. Ela perde o senso de pertencimento, deixando de viver e passando apenas a existir. Ela é enganada achando que não se encaixa mais, só que não é o contexto, é o coração. Eu não vou vir mais aqui porque eu estou percebendo que as pessoas não estão me recebendo mais como antes. Ei, continuamos uma família. A questão é, Satanás está enganando através desse espírito de orfandade. A orfandade precisa ser destronada, e para isso precisamos olhar a Cristo e tê-lo como exemplo. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como... Vou perguntar de novo, não sei se está aqui.
Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Lembra que Jesus disse: eu não faço nada de mim mesmo, porque o filho somente faz o que vê o pai fazer. Então precisamos ser imitadores de Deus, mas como imitar alguém que nós não estamos perto, porque nos isolamos a partir dessa estrutura de orfandade? Então precisamos destronar essa orfandade e estar perto de Deus para que possamos imitá-lo. E versículo 2, vivam em amor. Plural, coletividade, não está falando aqui sobre isolamento, vivam em amor. Está falando para um grupo, para um corpo, ou como nós nos chamamos, está falando para a igreja. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E tem um outro versículo que não está aqui, que era um versículo que eu usava na minha primeira célula, no meu primeiro life group, Patmos. E o versículo era: ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua vida pelo seu irmão, ou pelo seu amigo. Isso é somente um filho estabelecido. Isso é privilégio de quem imita, quem é imitador de Deus como um filho amado. Somos filhos amados, amém? Então precisamos imitar a Deus, imitar a Cristo. É impossível imitar a Deus se não olharmos para Ele como filhos, pois só os filhos fazem o que vem o Pai fazer. Na verdade, querido, o capítulo 15 inteiro de Lucas, eu gosto muito de chamar do capítulo do resgate, porque fala da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos. Ambos estavam perdidos, não era só o mais novo, ambos estavam perdidos. A questão é que os filhos não se perderam no caminho como a ovelha se perdeu, nem se perderam apenas dentro de casa como a dracma se perdeu, e ambos foram resgatados. Eles se perderam em si mesmos. Eles estavam perdidos em sua identidade, na convicção de quem eles eram. E muitas vezes, querido, nós nos perdemos porque um dos outros sintomas de orfandade é não ter a identidade estabelecida. Lembra que o filho mais novo falou: pai, me dá um emprego. Eu pequei contra o Senhor, me dá um emprego. Perdeu a concepção de identidade. O filho mais velho, ele nem sabia que era filho. Falou: há quanto tempo eu te sirvo? E nunca me deste um cabrito, como se fosse o salário. Um saiu como filho, queria voltar como escravo. O outro sempre foi filho, mas nunca teve entendimento de filho. E é assim que o Satanás age para que a gente não tenha um entendimento de quem nós somos em Deus. Somos os seus filhos, amém? Somos filhos de Deus, amém? Então precisamos agir como filhos de Deus, porque somente filhos conseguem imitar a Deus. E é a Bíblia que diz isso. Eles se perderam no que faziam, a ponto de nem querer fazer mais aquilo que estavam fazendo, se perderam em suas emoções, em suas convicções, em sua identidade. A orfandade tinha estabelecido um trono no coração deles, e mais cedo ou mais tarde isso viria para fora. Mais cedo ou mais tarde virá para fora, querido. Não importa se a gente queira ou não esconder, mais cedo ou mais tarde isso virá para fora. E muitas vezes estamos vivendo diante do Pai, mas nossas atitudes revelam que a orfandade ainda senta no trono no nosso coração. Se coloque de pé, por gentileza, para parecer que está acabando. A orfandade produz sofrimento e opressão, queridos. Mas em Cristo nós encontramos descanso. Mateus 11, do 27 ao 29. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser ou quiser revelar. É Cristo que revela ao Pai, é Cristo. À medida que Cristo nos revelar ao Pai, a orfandade vai sendo banida do nosso coração. Então precisamos estar no lugar onde Cristo deseja revelar o Pai a nós. Versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E não existe nenhum lugar que o filho encontre descanso, a não ser nos braços de um pai, que protege, que corrige, que ama, que ensina, que repreende. Não existe lugar mais seguro do que um lar, querido. Não existe um lugar mais seguro do que o lar. Por isso que nós precisamos aprender de Cristo, porque encontraremos descanso para as nossas almas. E quase finalizando, a paternidade de Deus ela é estabelecida,
Isso é imutável. Ele foi, é e sempre será um pai. Queira você ou não, ele é pai e ponto final. A questão é se estamos nos portando como filho de Deus ou como órfãos espirituais. Porque a questão, ele é pai, Deus é pai, amém. Mas e nós, nos portamos como filhos ou como órfãos espirituais? Vivendo ao lado do pai como se não tivéssemos um. Gálatas 3, 26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O que é revestir? É vestir uma roupagem de algo que te faz ser reconhecido através dessa roupagem. Lembra de Esaú, Isaac e Jacó? Na verdade, Isaac, Esaú e Jacó. Jacó queria ser reconhecido como Esaú para receber a bênção. Então ele se veste de Esaú, a ponto de seu pai falar, a voz é de Jacó, mas a roupagem é de Esaú. E isso do modo pejorativo, mas aqui a própria Bíblia diz, ei, se revistam de Cristo, para quando a gente se aproximar de Deus, ele fala, eita, esse é meu filho, ele está vestido de Cristo, eu reconheço esse cheiro, eu reconheço essa voz, eu reconheço essa veste salpicada de sangue, é meu filho. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Por quê? Porque estamos revestidos dele. A única forma de destronarmos a orfandade é se estivermos em Cristo, pois quando nos tornamos um com ele, então nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. João 14. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Guarda os mandamentos? Quais são? 2, e você sabe quais são. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mais uma vez, ele se revelará a nós à medida que nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, alma e entendimento, e amarmos o nosso próximo como ele nos amou. Hoje, através do Espírito de Deus, que há a confirmação de que somos filhos de Deus. Romanos 8, e é o último versículo, último capítulo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, amém? Então precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Lê-se aqui escravidão, a mesma forma que o filho pródigo voltou, querendo ser escravo, servo, e o mesmo falando, eu te servi há muito tempo. Na mesma concepção, nós não recebemos esse espírito que ambos que estavam se portando, para viverem outra vez atemorizados, cheios de medo, de culpa, de rancor e de receio, não. Mas receberam o espírito de adoção. Não éramos filhos, mas recebemos o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba, Pai é uma frase, é um termo usado no aramaico antigo, e é óbvio que é antigo, porque descontinuou o uso dessa língua, que dizia pai amado, pai querido ou papai. Só que não num termo infantilizado, não num termo superficial, mas falando de um termo de vínculo afetivo estreito, intimidade, proximidade e conexão. Então, através e por meio do Espírito Santo, podemos não apenas clamar, mas ter uma constante intimidade, proximidade e conexão com Deus. E isso é privilégio daqueles que não são mais órfãos espirituais. Eu quero orar contigo, querido, não temos tempo, peço perdão. Não vamos sair dos nossos lugares, mas eu quero orar contigo aí onde você está. Coloque a mão no seu coração. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, Pai das luzes me libertou. Sou
meu cordeiro com Jesus Cristo.